noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez na Casa Espírita Nosso Lar, nessa humilde oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos aqui e adentramos este lar abençoado com o intuito de cada vez mais buscar uma compreensão, um entendimento e um aprendizado, porque o trabalho em si vai depender de nós que somos individualidades a lutar para a nossa evolução. Nesse instante, então, convido a todos a auxiliar numa prece para que assim possamos dar pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, de acordo com a vossa vontade e também com a nossa pequena força de vontade de buscar o de melhor para cada um de nós. Aqui estamos dentro de uma sala de aula que viemos aqui aprender com essa cartilha abençoada que é o Evangelho, no qual vós trouxe para nós como forma de instrução. Irmão maior, faça-se a sua luz em nosso meio e assim possamos levar uma coisa conosco dessa noite de hoje para distribuir para todos aqueles que são entes amados em nosso lar terrestre, como para com todos na nossa sociedade. Assim, irmão, rogamos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, desde já agradecemos a nossa irmã Simone, que veio trazer o estudo para nós essa noite de hoje, aos irmãos também que vieram junto com ela, não é? E em nome da diretoria agradecemos por a presença da nossa irmã. E nesse instante, passo a palavra para a nossa irmã para ministrar esse estudo da noite de hoje. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre cada coração. Mais uma vez, agradeço de antemão pelo convite. É sempre uma imensa alegria estarmos aqui nessa casa que faz jus ao nome, Nosso Lar. E a gente se sente realmente em nosso lar, junto com os amigos, junto com aqueles irmãos fraternos, com aqueles corações que comungam conosco da mesma sintonia, da mesma vontade. E neste momento eu peço a todos que abram seus canais intuitivos para que possamos realmente absorver a mensagem da noite. É um estudo em particular muito especial, extremamente necessário pelos dias em que estamos vivendo hoje, na atualidade. E ele se faz também muito importante e ele foi conduzido por nós mediante uma necessidade de aprofundarmos nos ensinamentos do Mestre Jesus, que a princípio nós vamos encontrar lá em Mateus 5, versículo 44. Alguém aqui sabe mais ou menos chutar, aí já sabe de que se trata essa danadinha regra de ouro? Tem algum palpite? A nossa benfeitora Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, no capítulo intitulado A Regra de Ouro, ela vai falar para nós exatamente daquele dia especial onde as bem-aventuranças, o código da felicidade, todo aquele estatuto da felicidade, aquele caminho tinha sido lançado por Jesus para a multidão. Mas uma particularidade me chamou muita atenção ao ler este capítulo do livro, porque ela fala exatamente que naquele fim de tarde, os apóstolos se reuniram com Jesus à parte. É um capítulo que se refere, se formos buscarmos no Evangelho, às bem-aventuranças. Então, no primeiro momento, a gente pensa que Jesus falou para a multidão. E quem estava presente ali nas bem-aventuranças? A gente sabe que eram pessoas diversas, de outros lugares, não somente para os judeus. Só que ela vai falar para nós, no comecinho desse capítulo, A Regra de Ouro, que naquela época os discípulos já haviam visto Jesus fazer muitas coisas.
já tinham visto Jesus curar os leprosos, devolver a vista aos cegos, mostrar um imenso poder sobre os espíritos impuros. E quando ele tinha passado todo o dia com todas as pessoas, ele resolve, no final da tarde, reunir-se somente com os seus discípulos. E ela ainda fala que Jesus, ao se reunir com eles, ele estava um tanto quanto emocionado, porque ele havia percebido entre os seus discípulos sempre um comentário de ódio contra as raças vizinhas. E justamente com essa preocupação, ele observava então uma necessidade de ter um particular com os seus. Por isso que a gente vem trabalhar este assunto não lá fora, mas aqui dentro, junto com aqueles que nós nos dissemos e nos denominamos discípulos do Mestre. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que tem disciplina em seguir os ensinamentos do seu Mestre. Se nós nos colocamos e nos dispusemos a ser discípulos de Jesus, nós temos que ter também disciplina em seguir os seus ensinamentos. O discípulo, ele tem, como diz Emmanuel, uma alegria de poder, vamos colocar assim, ter uma maior intimidade com o seu mestre. Então, ele também tem benefícios, porque ele usufrui dessa intimidade e, através dessa intimidade, ele também vai se aconchegando aos seus ensinamentos. Mas também ao discípulo fica o convite de que, ao subir nos elevados ensinamentos, descer a multidão para, em exemplo, também colocar o seu ensinamento ali à prova e à prática. E é exatamente este o convite que Jesus faz para os seus discípulos. E a Amélia Rodrigues, na sua fala muito lírica, muito poetizada, divinamente escrita, ela fala que Jesus, vestido com a sua roupa clara, ali com o brilho dourado do crepúsculo da tarde, ou seja, a roupa dele brilhava, imaginem a cena. E a gente vai observar aquele Mestre Jesus reunindo com seus discípulos e começando o que a gente já conhece, uma frase muito conhecida, uma passagem muito conhecida. Tende ouvido o que foi dito. Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Aí ele coloca um sarrafo um pouquinho maior para os seus discípulos. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Porque ali ele vai nos convidar a fazer algo que ninguém faz. Fazer algo diferente. Porque ele continua, ele fala assim, que vantagem tem amar aqueles que nos amam? Os gentios fazem o mesmo. Então, ele nos convida a exatamente a nos questionar o que fazemos de especial. E ele termina essa parte falando, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Os discípulos, naquele momento, ao ouvir Jesus, convidando-os, intimando-os a realmente amar os inimigos, em momento algum eles entenderam. E eles começaram, dentro da cabeça deles, a fazer muitos questionamentos. Primeiro, porque eles não entendiam que existem várias formas de amar. Segundo, também porque eles perguntavam, mas a lei não manda olho por olho, dente por dente? Como agora amar aquele que nos maltrata? Aquele que é tido como nosso adversário? Aquele que nos escraviza? Só que Jesus ia conviver com eles todo o seu mandato, e mais do que conviver, ele ia exemplificar esse mandamento. Amar os nossos inimigos para adquirir perfeição. Ou seja, para sermos perfeitos. Ele estava falando ali de um nível maior de evolução. Mas que para chegarmos a este nível de evolução, é necessário hoje começarmos a introspectar este mandamento. A realmente começar a refletir sobre ele e o que nós podemos hoje, durante toda a nossa reflexão, à luz da doutrina espírita, o que os nossos irmãos encarnados e desencarnados vêm com a sua contribuição, mesmo que eles demonstrem muita humildade, são contribuições muito necessárias para que nós também possamos compreender.
Porque se a gente for falar lá fora em perdão, em amor, em benevolência a um criminoso, a gente vai ser taxado como louco. Aqui, se eu me coloco como discípulo do mestre, eu já tenho que começar também a ter uma postura diferenciada. Tanto na minha vida, no que compete às minhas dificuldades, quanto no que compete às dificuldades da sociedade. Porque é através do discípulo que as coisas vão se modificando. E foi justamente com estes discípulos, percebendo e entendendo este mandamento, que hoje nós temos acesso a este ensinamento do Mestre amado Jesus. E hoje, não por acaso, eu estava ouvindo o Arthur Valadares, num outro estudo, onde ele foi lembrar que Ananias foi convidado pelo Mestre Jesus a ir na taberna encontrar com Saulo, que ainda não era Paulo, o perseguidor dos cristãos. E ali a gente vai pensar assim, ele começou, né? Mas por quê? Por que a gente tem que ir lá? Mas por que ele... O senhor esqueceu tudo que ele faz com a gente? Ele persegue os cristãos, ele nos quer morto, ele realmente está acabando com a gente. Não. Simplesmente Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. Seria a frase que nós também deveríamos, pelo menos, nos começar a pensar, para que possamos falar quando chegar a nossa vez de termos que perdoar alguém por algo muito grave que nos foi cometido. E ela termina falando para nós que a regra de ouro para a humanidade se impõe como fundamento essencial do novo reino que ele veio instalar na Terra. Ou seja, a regra de ouro se impõe hoje como fundamento, como base essencial para o mundo regenerado. Todos nós queremos ir com o planeta Terra para esse mundo de regeneração. Estamos exatamente no período de transição planetária, assim nos ensina a doutrina espírita. Ou seja, estamos todos nós sendo testados. As questões que nos chegam, tanto pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais, são questões muito complicadas, mas, por outro lado, elas são chegadas a nós para que sejamos nós testados. E para nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais, a gente traz a figura de Martin Luther King. O que ele foi ali? Era na sua época, um líder, também falava para os seus dentro de um local religioso, e ele buscava exatamente que as pessoas que ali com ele estivessem amassem os outros. Ele buscava ali, lutava pela igualdade racial. Ele buscava ali também todo o cuidado com a humanidade. E no discurso dele, muito famoso, ele vai nos lembrar dessa frase: o mandamento de Jesus para amar os inimigos não é a piedosa injunção de um sonhador utópico, mas as palavras de um realista prático. E por que ele falou aquilo? Ele estava, de uma certa forma, lembrando do filósofo Nietzsche, que falava que, olha que interessante, amar os inimigos é coisa de fraco. Somente os homens que não têm honra, que não têm brandura, é que amam seus inimigos. E ele vem exatamente não só falar, mas provar que essa piedosa injunção de Jesus não era de um sonhador utópico. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, mas será que existe um mundo aonde as pessoas amem aqueles que são seus adversários? Aqueles que realmente o machucam e o magoam? Existe um mundo, gente, onde as pessoas se alimentam de amor. O alimento que hoje a gente tem como vísceras dos animais. Existe um mundo onde o alimento é o amor. Imagine a força disso tudo. E ao falar isso, ele vai realmente lembrar que o Nietzsche estava totalmente errado.
Porque quando a gente realmente coloca na prática este amor aos que nos ferem, era exatamente o convite de Jesus sobre não mais sobre o outro, mas sobre nós, sobre essa mudança interna. E essa passagem é tão importante que Emmanuel vai escrever somente sobre este versículo mais de 30 textos, para que a gente realmente pudesse aprofundar nos seus ensinamentos. E aqui a gente pode começar a se perguntar como é possível amar os nossos inimigos. E a gente ali vai trazer somente três, mas existem várias formas de amar os nossos inimigos. A primeira delas é o perdão. O perdão é uma palavrinha por si só tão pequenininha, mas que carrega muito sentimento. Existe o perdão pequenininho, existe por vezes um perdão muito grande que vai exigir de nós talvez várias existências. Mas para isso vem a luz da doutrina espírita. E o perdão, quando a gente vai também, é uma palavrinha tão importante que pode ser trabalhada fácil dentro de um seminário. Mas aqui a gente vai sintetizar no perdão com alguma coisa que eu aprendi recentemente e guardei para mim. Quando Jesus nos convida a perdoar 70 vezes 7, ele estava falando não do outro, mas de nós. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes você se sentir incomodado com a atitude dele? Ele vai nos lembrar que o outro, ele é só uma referência para nós, para que conteúdos internos dentro de nós precisam ser trabalhados. Então, se alguma coisa que o outro fez machucou em mim, bateu aqui dentro e não ficou muito bem, não significa nada com o outro. Significa que alguma coisa dentro de mim já está pronta para ser o quê? Iluminada. Faz parte da minha sombra, de um conteúdo interno meu mal resolvido, de alguma coisa minha mal elaborada, algum sentimento, algum complexo, algum conteúdo de outras vidas, mas que em mim não bateu bem. Então, qual que é o convite? Deixa o outro, porque ele serviu somente de instrumento para o quê? Para bater em mim esse sentimento que eu preciso trabalhar. Então, quando a gente fala em perdão, a gente não está falando em esquecer o que o outro fez, mas em trabalhar conteúdos nossos que precisam ser vistos com mais atenção. Alguém passou por mim na rua e me xingou. Se aquilo ainda me incomodou, significa que eu ainda tenho conteúdo aqui dentro que eu preciso trabalhar. E como que eu faço isso? Através de perguntas. Por que o que ele falou me machucou? Por que o que ele disse está me incomodando tanto? O que está dentro de mim que não está bem resolvido, para que a opinião do outro, a meu respeito, que não me conhece, venha realmente a mexer tanto comigo? Agora a gente vai lembrar de Jesus. Por que Jesus não perdoava ninguém, não precisava perdoar? Porque, isso mesmo, ele não se sentia ofendido. Enquanto nos sentirmos ofendidos, significa que em nós tem conteúdo a ser trabalhado. Jesus, como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, era o homem integral. Era o homem que já tinha integrado em si a sombra e a luz. O seu lado desconhecido inconsciente com o seu lado conhecido consciente. Ele era o que a gente chama o homem do meio-dia, ele não tinha sombra, ou seja, todos os seus conteúdos já eram conhecidos. O que significa isso? Significa que ele tinha total domínio sobre as suas emoções. Então, o convite que a benfeitora nos faz é que o outro, a quem a gente acha, porque quando a gente fala em perdão, a gente imagina que a gente tem que ser mais que o outro, porque a gente tem mais para dar, então a gente já se coloca no pedestal acima. Ou a gente também imagina que é sobre o outro, e não é sobre o outro, é sobre nós. Por isso o convite de perdoarmos quantas vezes? Quantas vezes sentirem ofendido com aquela situação. E a lição, ela só para de ser, ela é repetida enquanto não for aprendida. Ou seja, hoje vai ser um irmão que vai me xingar na rua. Se eu não resolver essa situação, amanhã vai ser alguém dentro do meu trabalho, ou alguém dentro da minha casa. Ou seja, a situação vai se repetir
até que eu realmente saiba lidar com essa situação. Um outro movimento que a gente pode fazer para que a gente possa entender essa necessidade de como podemos amar os nossos inimigos, ou seja, aqueles que de alguma forma nos prejudicaram, independente da forma, se muito ou pouco, é entender que a sua má ação não representa todo o seu ser. E para isso vem a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na questão 100, escala espírita. Apesar de estarmos todos matriculados na mesma escola chamada Terra, nós não temos o mesmo nível de entendimento sobre as coisas. Então, começar a entender que o outro dá o que ele tem, o melhor que ele tem, cada um dá o seu melhor. E entender que a gente não pode exigir nada do outro, que a gente tem que realmente trabalhar e nos modificarmos, mas entender que aquele outro que às vezes faz o que faz, comete um crime, comete uma barbárie, comete qualquer outra situação, ele está fazendo exatamente o que o nível evolutivo dele ainda o permite fazer. Ninguém age e faz o mal conhecendo o bem. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar aqui muito claro. Quem age ainda no mal são aqueles espíritos que na escala espírita a gente vai conhecer como os espíritos imperfeitos lá no finalzinho da escala. Ainda muito imperfeitos, que se comprazem com o mal. Existem espíritos assim? Existem. Estão entre nós? Estão. Mas nós, como discípulos, não cabe mais dentro do nosso vocabulário a frase bandido bom é bandido morto. Isso não cabe mais. Porque a gente também, como espírita, a gente já entende que cada um está num nível evolutivo diferente. Mas todos nós estamos juntos e misturados. Uma sala, quem é professora vai entender, heterogênea. Aonde os bons aprendem com os ruins aprendem com os bons, por exemplo. Por ver o que realmente ali eu quero aprender aquela situação que o outro já faz. Então é exatamente isso que a bondade, a misericórdia divina faz conosco. Coloca tudo junto e misturado e a criatura faz com que a criatura, o Criador faz com que a criatura ajude, auxilie a outra criatura. E na questão 132 nós vamos nos lembrar disso. Por que nós estamos reencarnados? Para que possamos trabalhar as nossas imperfeições e buscar a nossa evolução. Nós só trabalhamos as nossas imperfeições em contato com o outro, porque o outro é o espelho que vai me falar qual conteúdo em mim ainda preciso trabalhar. Porque nós temos muita dificuldade ainda de olhar para nós mesmos. É muito mais fácil ver o defeito no outro. Todo defeito que eu vejo no outro é conteúdo que eu tenho que trabalhar dentro de mim. E dentro dessa escala, a gente também vai observar que estes nossos irmãos que estão ali conosco, juntos, pareados, têm as mesmas dificuldades, eles precisam perceber que a gente evolui e a gente vai evoluindo em forma individual, ou seja, buscando cada um através do autoconhecimento da sua individualidade, o seu progresso, mas ele também vai de rondão com o outro. Porque nós influenciamos e somos influenciados a todo instante. E uma outra forma de amar os nossos inimigos é buscar compreender. E ainda no discurso de Martin Luther King, ele vai falar para nós que quando o Abraham Lincoln estava ali competindo, ali fazendo, disputando a eleição, né, a presidência dos Estados Unidos, ele tinha um adversário muito, muito ferrenho. Era um homem que assim, tirava ele do sério, que realmente queria derrubá-lo de todas as formas. E esse rapaz chamava Edwin Stanton. Só que Abraham Lincoln vence a eleição. E para surpresa de muitas pessoas que estavam ali junto com ele, muito felizes pela sua posse, ele fala que ele quer no seu governo, como secretário do seu governo, justamente quem? Edwin Stanton. Aí o pessoal fica chocado, mas como assim? Justamente esse, o seu adversário ferrenho, ele conseguiu separar uma coisa da outra. É o que Jesus nos convida a todo instante, separar o crime do criminoso. Ele observou que ele era o adversário porque era necessário ter um adversário ali. Eles estavam disputando alguma coisa. Mas que a partir do momento em que ele ganhou, ele começou a perceber os potenciais que aquele homem tinha.
ele fala assim, é exatamente deste homem que eu preciso no meu governo. E realmente eles conseguiram fazer um governo brilhante. Edwin Stanton, podendo conviver mais perto de Abraham Lincoln, realmente reconheceu toda a grandeza que aquele homem era. E no final, quando ele foi assassinado, Edwin Stanton fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, agora este homem entrou para a eternidade, reconhecendo ali realmente todo o valor do que antes era o seu adversário. E isso só é possível se nós buscarmos conviver com aquelas pessoas que a gente chama de inimigos. Pode ser um parente que nos traiu, alguém muito próximo que a gente não quer ver nem perto. Mas como que nós vamos melhorar a nossa convivência com os outros se a gente ainda não consegue aparar estas arestas? E aprofundando um pouquinho mais de como a gente precisa e pode amar os nossos inimigos, a gente vai partir do porquê nós devemos amar os nossos inimigos. Quem já teve a oportunidade de ler essa obra no último capítulo, se eu não me engano, significa Os Grandes Segredos do Além, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, ela vai trazer neste capítulo muitas informações sobre o plano espiritual, justamente naquela parte aonde a gente chamaria de o submundo do submundo. O objetivo dela, a princípio, era esclarecer para as pessoas que depois pudessem ler o livro, por que os espíritos desencarnados se acham, trajam, falam, convivem como se vivos ainda estivessem. Era uma coisa que chamava muita atenção dela. Como vidente, ela via muitos espíritos desencarnados, mas que agiam como se conosco ainda estivessem aqui encarnados. Aí ela busca ali orientação dos seus mentores espirituais. Os seus mentores espirituais, pela psicografia, não aparecem. Ela então não fica insistindo para não gerar mistificação. Espera uns 10 dias, aonde ela é levada em desdobramento, ou seja, durante o sono, o espírito dela, acompanhado de um mentor, que era tutelado de Bezerra de Menezes, ela é levada a um submundo, aonde ele explica para ela que era bem próximo à crosta terrestre, mais precisamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. E ela então entra numa taverna. E ela, a princípio, estava ali acompanhada de outros espíritos em desdobramento, e o seu mentor não era assim visível para os espíritos que estavam ali presentes. Estavam todos naquele momento em espírito. Ela começa ali, então, quando ela entra na taverna, ela começa a observar cenas absurdas. Homens alcoolizados, mulheres de umas roupas vulgares, sensuais, se oferecendo, brigas, eles saíam nos tapas e saíam batendo uns nos outros, muita bebida, muito cigarro, muita comida, e eles geralmente em andrajos, ou seja, vestidos muito pauperamente, de uma forma muito assim, mendiga mesmo, de traje de mendigo. Mas apesar de que ela fala ali que muitos homens dos que estavam ali tinham sido também pessoas de alto escalão aqui no planeta Terra quando encarnados. E ela observando aquilo tudo, ela começa a se questionar. Aí o benfeitor começa a responder aos questionamentos dela. Ela fala assim, mas aí ele começa assim, estes que você está vendo são os espíritos responsáveis. Ele não fala essa frase, a frase é minha. Por tudo de ruim que você vê no Rio de Janeiro. Os homicídios. Ele fala das quebras de braço, de perna, dos acidentes automobilísticos, dos feminicídios, dos suicídios, das brigas nos lares que terminam daquela forma absurda que a rede, né, a televisão tanto vem nos mostrar, dos assaltos, de tudo de ruim. E eles fazem isso com extremo prazer, com extrema alegria, porque eles têm ódio dos encarnados. Aí ela pergunta, mas isso é possível? Por que tamanho absurdo? Será que a misericórdia divina não nos permite não ter contato com esse tipo de espírito? Aí fala assim, claro que permite. Como que eles fazem isso tudo com os encarnados? Sintonia. Eles agem através da sintonia. Aí ele vai explicando ali.
Todos aqueles espíritos que hoje detestavam os seres humanos, os encarnados, um dia estiveram entre nós encarnados. E nós, enquanto sociedade, o que nós fizemos? Colocamos eles à margem. E isso me fez lembrar uma história muito interessante. Quem é professora também deve se lembrar. Não lembro se é no ano 2000, mas é um filme que, se vocês quiserem assistir, chama Parada 174. Nesse filme, eles vão retratar a história de um rapaz que sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro, se eu não me lembro, foi no ano de 2000, e nesse ônibus, ele sequestra o ônibus inteiro, o rapaz estava drogado e ele fica somente com uma refém. No final da negociação, quando ele sai com a refém do ônibus, os militares se atrapalham e atiram na moça. A vítima cai morta. O rapaz, então, é cercado por todos os policiais, julgado dentro do camburão, e ele chega na delegacia morto por asfixia. Aí o que o filme fez, a mídia, os jornalistas da época? Vamos investigar esse caso. Aí eles foram buscar a história deste rapaz. Quem era este rapaz? Um jovem de 10 anos de idade que viu a mãe ser assassinada na frente da sua casa. Como ele ficou órfão, ele foi ser adotado pela sua tia, que tinha por vez um marido que detestava o menino. E ele batia e humilhava e maltratava muito o menino e falava que não queria o menino lá, a ponto do menino um dia fugir de casa e ir morar na rua, aos 10 anos de idade. Lógico que as companhias que ele conheceu, mas ali ele também fez amigos. Os seus amigos foram todos mortos na chacina da Candelária. Ele é um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Mais uma vez a sociedade lhe vira as costas, ele então já drogado, ele vai, invade, sequestra esse ônibus e vem a morrer. E é exatamente isso que a Ivone vai tratar neste capítulo. Porque ela fala que o amor não me amou. Eles perguntam a estes espíritos por que eles odeiam tanto os seres humanos, os encarnados. Aí eles falam assim, mas como eu vou amá-los se quando eu estive com eles, eles não me amaram? Este menino é exatamente o retrato de tudo que nós, enquanto sociedade, ainda fazemos. A gente vai fazendo um monte de coisa errada enquanto sociedade, e depois quer julgar a culpa num só. Tudo culpa de uma pessoa só. Como se a gente não tivesse parcela naquilo. Aí ela continua perguntando para o seu mentor, mas será que não tem nada que a gente possa fazer? Aí ele falou, claro, somos todos convidados pelo nosso Criador a trabalhar com as criaturas para a elevação de todos. Fornecer abrigo aos abandonados, fornecer alento, um abraço, uma palavra de amor, de carinho, independente de onde essa pessoa está. Mas muitos de nós acham que se pegar o assassino e jogar dentro da cadeia, resolve-se o problema da sociedade. Só que na cadeia até poderia resolver, porque ele vai estar ali recluso, já que ele não consegue conviver no meio, a gente retira ele para um local onde ele vai ficar um pouco recluso até para repensar a vida. Mas ali ele deveria estar sendo educado. Tem que estar sendo ali reabilitado. E não é isso que acontece enquanto sociedade. A gente coloca ali na condição de pior, vou falar porque eu conheço o presídio, pior do que animal. Que animal às vezes fica sozinho dentro de uma cela. Eles não, são 20, 30 amontoados. Imaginem vocês ficarem durante um dia inteiro num quarto. Um quarto confortável, tudo bem. Tira-se a cama, tira-se o colchão, coloca junto desse quarto mais 30 pessoas estranhas, diferentes. E fica ali o dia inteiro, sem ter aonde deitar o seu corpo. Um dia, 2, 3, 1 ano, 10 anos. Ainda tem gente que defende pena de morte, achando que morreu o bandido, morreu a situação. E ela vem exatamente nos mostrar o que acontece no plano espiritual. Eles retornam
com todo o poder que o Espírito tem, com a liberdade que o Espírito tem. Aí ela pergunta, mas eles não sabem que estão mortos? Aí o mentor fala, sabem, mas fingem que não sabem, porque agora eles podem entrar nos melhores hotéis e dormir nas camas de luxo. Podem comer e beber da melhor comida e da melhor bebida. Tudo que enquanto vivo lhes foi negado e negligenciado. Eles não tiveram um lar que os acolhesse, não tiveram uma escola, porque muitas vezes foram julgados para a escola pública, e a escola pública às vezes não faz o seu trabalho como deveria, não colocando a culpa em ninguém, mas de uma certa forma que nós possamos analisar qual o nosso quinhão nisso tudo. Porque se nós queremos um mundo regenerado, esse mundo regenerado começa com como eu enxergo essa situação. E a doutrina espírita ela é muito clara para mostrar para nós que nada se transforma assim no estalo de dedo. As coisas são um processo. E estes espíritos voltarão a estar entre nós, encarnados. Aí é que está. Qual será o nosso posicionamento diante desses espíritos? Será que eu vou ser aquele que também tampa a pedra mais uma vez, mas não deixando de ter a minha parcela também de não aprendizado nessa situação? E Leon Denis vai trazer para nós aquela frase maravilhosa: a sociedade deve corrigir os indivíduos com amor e sem ódio. Caso contrário, ela própria se torna culpada e criminosa. E a gente vai lembrar de um outro exemplo maravilhoso, Joana de Cusa, que a gente trabalhou também na Semana Espírita, aonde ela ali prestes, né, no circo, a ser queimada viva junto com seu filho, já ali as labaredas já consumindo o seu corpo, ela é questionada pelo seu algoz se o mestre dela havia ensinado ela a morrer. E ela fala não somente a morrer, mas também a vos amar. Imagina a força dessas palavras naquele homem que só conhecia o ódio, só conhecia a revolta. Escutar daquele espírito que soube, apesar da convivência com o mestre em tão pouco tempo, absorver o máximo de mensagem e colocar em prática em toda a sua vida, levando até o último momento essa fidelidade do espírito. O que é a fidelidade do espírito do discípulo? Independente do que o mundo fale, eu tenho que acreditar nisso. Quando Martin Luther King fala que é uma realidade esse amor aos inimigos, é porque ele vivenciou isso, ele sabe que isso é possível. Então eu não posso ser dentro da casa espírita uma coisa e lá fora outra. Dentro de uma casa espírita um entendimento e lá fora outro posicionamento. Eu tenho que pagar para ver. Eu tenho que falar, não é assim que se faz. Eu sei que não é assim. Você começa a ter o que? A sua individualidade. Vocês viram a foto ali, o peixinho para um lado, todo cardume para o outro. E muitas vezes nós seremos nadando contra a maré mesmo. Nós vamos ver aí discursos políticos, discurso de outras pessoas de ódio, achando que é assim que se resolve as situações difíceis do mundo. E não é. E aqui a gente aprofunda mais um bocadinho. Se a gente ainda não entendeu a necessidade de amar os nossos inimigos, a gente busca recurso nessas duas obras. Nós temos no livro Céu e Inferno o ciclo vicioso, Código Penal da Vida Futura. É onde ele vai falar que nós somos regidos por uma lei de causa e efeito, que nada que nos acontece é por acaso. Se não for desta vida, é consequência de uma vida anterior. E dentro dessa lei de causa e efeito, desse Código Penal da Vida Futura, ele vai nos dar 3 caminhos: o arrependimento, a expiação e a reparação do nosso erro. Muitas das vezes, tudo que nos acontece nada mais é que lei de causa e efeito. E Joana de Ângeles vai trazer no livro Plenitude um livro todo escrito sobre a palavra sofrimento. Ela ali vai fazer todo um trabalho, e a nossa professora ainda fala que ao final do livro a gente fica doido para sofrer, porque a gente realmente entende o objetivo pedagógico dessa metodologia. E nós vamos encontrar o círculo virtuoso, Código Civil do Amor. É a gente trocar a lei de causa e efeito pelo amor. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso.
Primeiro, refletir. Temos duas formas de aprender no mundo em que nós estamos: dor e amor. Ou nós aprendemos pela dor, ou nós aprendemos pelo amor. Pela dor, muitos de nós já devem ter passado, sabe como é difícil. Mas como que eu poderia aprender pelo amor? Quando aprendemos a amar na dor, ela deixa de ser sofrimento e torna-se luz. Então, ali eu quero fazer uma distinção entre essas duas palavras, dor e sofrimento. Dor, todos nós temos. Quando a gente vai estudar a dor no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar: a natureza sofre, os animais sofrem, nós, seres humanos, sofremos, nós temos a dor. Todos nós temos dores. O que seria o sofrimento? A forma como eu entendo essa dor. Se eu fico alimentando muito, imagina que você tem que comer uma saladinha de alface. Essa é a sua dor. Mas se você tiver ali pondo um salzinho, um vinagrezinho, um azeitezinho, esse é o sofrimento, é o seu tempero. Então, como que nós estamos temperando a nossa dor? É uma reflexão. E nós temos ali, dor e amor são instrumentos divinos de evolução. São os dois instrumentos que nós temos. Essa frase é interessante de guardarmos. Dor é um mecanismo primário, educativo, não punitivo. Oportunidade de crescimento. Então, nós temos a dor como mecanismo primário, ou seja, faz parte dos nossos estágios iniciais de evolução. Educativo, só tem um objetivo, nos educar, e não punitivo. Não é punição quando nós sofremos, é aprendizado. Arthur Valadares vai trazer também um exemplo do cachorrinho que estava deitado numa caminha de prego. Aí o cachorrinho fica assim, ai, 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 aí ele mexe, ai, ai, aí ele mexe de novo, e toda vez que ele mexia, doía em alguma parte, ele gemia. Aí alguém fala assim, mas que danado, por que ele não sai dali? Aí alguém fala, porque está doendo o suficiente para ele gemer, não o suficiente para ele se movimentar. Então, muitas vezes, a dor é para justamente nos tirarmos daquele lugar. Não tirou de uma primeira vez? Vai ser uma dor um pouquinho mais profunda, para ver se realmente você sai daquela comodidade, porque senão a gente realmente não progrediria. Ficaríamos estacionados naquele mundinho que a gente convive. Então, é uma oportunidade de crescimento. Todas as vezes que você estiver passando por uma dificuldade, não perguntar mais por quê, e sim para quê. Tem um objetivo educativo naquela situação. A dor surge como consequência natural das leis divinas, leis de progresso. E depois, quem seria esse nosso inimigo? Principalmente ele vem ali escrito entre aspas, porque na verdade o inimigo ele é meu irmão. Alguém que às vezes não tem o entendimento da vida que eu tenho, que está ainda no mundo cometendo alguns equívocos, pegando alguns caminhos que eu já sei que não são os ideais, que não são os corretos, mas como ele ainda não tem o meu nível de entendimento, ele está seguindo o caminho dele. Então ele vem ao meu encontro para quê? Despertar a minha consciência adormecida, ou seja, remexer no meu inconsciente, trabalhar conteúdos meus que precisam ser avaliados, iluminados, purificar sentimentos e pensamentos. Dependendo do sentimento e do pensamento que eu tenho, eu vou falar assim, opa, eu achei que eu estava bem nessa situação, estou bem ruimzinha ainda. Olha como eu critico fulano. Olha como eu quero destroçar Beltrano. Olha que se eu passar na frente de Beltrano, eu passo com o carro em cima. Ou seja, para mostrar para nós em que nível evolutivo nós ainda estamos. E ensinar humildade, paciência e fé. E quando a gente vai olhar a história de todos os espíritos bem evoluídos, eles têm por base, gente, a humildade, a paciência e a fé. Em todos os obstáculos, eles foram desenvolvendo humildade, paciência e fé. Dor ensina, amor ilumina. Essa é a escolha que a gente hoje propõe a todos nós. Dentro do ciclo vicioso da punição, a benfeitora Joana de Ângeles fala que muitas vezes nós não partimos. Deixa eu ver se é aqui a luzinha. Não esqueci. Nós temos ali o arrependimento, do lado de cá expiação,
Nessa bolinha de baixo deveria vir a reparação. Toda vez que eu cometo algo contra alguém, que eu vou contra as leis divinas, por mais simples que seja, me gera uma culpa e uma tristeza. Essa culpa e tristeza é o arrependimento. Eu tenho o entendimento de que eu fiz algo contra as leis divinas, de que eu infringi a lei divina. Isso vai trazer em mim uma tristeza que é normal, que é natural, é fisiológica, e vai gerar em mim um arrependimento. Isso deveria ser o básico. Aí a gente parte para o quê? Para a expiação. Ou seja, eu vou precisar passar por aquela mesma situação que o outro passou, para que eu possa ver que aquilo não se faz, que aquilo dói, que não é este o caminho. E vou para a reparação, que seria essa terceira bolinha ali. Só que a benfeitora fala que muitos de nós não faz isso. Ela fala que a maioria repete esse ciclo vicioso da punição. Eu vejo que tem alguma coisa errada comigo, eu tenho ali uma necessidade de passar pela situação, mas ao passar pela situação, eu crio uma culpa tóxica. Dentro dessa culpa tóxica, eu carrego uma raiva para mim mesma, porque ela fala que essas pessoas carregam o perfeccionismo. Elas se acham perfeitas. Só que nós somos seres perfectíveis, destinados à perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, é um processo, é um convite que Jesus nos faz. Então, o que essa pessoa faz? Acontece alguma coisa com ela e ela pensa dentro dela, mas eu sou tão boa, eu não faço nada de mal com ninguém. Como que isso foi acontecer comigo? Ela acha que sendo boa, nada de ruim vai acontecer a ela. Que fazendo tudo certinho, tudo corretinho, nada de ruim vai acontecer a ela. Só que a gente já entende a lei de causa e efeito. Se não é desta vida, é de outra. Nós somos seres imperfeitos, faz parte desse processo ainda cair e levantar. O erro ainda está muito conosco. Então, por não aceitar errar, ele cria uma raiva enorme de si mesmo e se martiriza muito. O outro processo que ela nos convida a refletir é o da culpa superficial, mas agora para a punição para o mundo. Não é mais eu que errei, é o outro que errou comigo. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de perdoar o outro porque a gente acha que esse outro fez alguma coisa absurda conosco, como se nós não fôssemos capazes de fazer aquilo, e nós sabemos que se não fizemos nessa, fizemos em outra. Então a gente ali faz o contrário, a raiva vai total para o outro. Essa raiva gerada 100% para o outro gera um sentimento que adoece, que é a mágoa, água parada. Fica naquele mesmo, ressentindo aquela mesma situação. E essa pessoa se coloca o quê? Como vítima. Não existe vítima. Tudo que nos acontece tem um objetivo. Ou é para nos ensinar e nos educar, ou é realmente para que nós possamos reparar alguma coisa que a gente fez de errado com alguém lá atrás. Então, nada está por acaso na nossa vida. Tudo que nos aconteceu até o momento era necessário para que nós possamos aprender uma lição. Só que ela fala que a gente fica justamente preso nesse ciclo vicioso da punição várias vezes, e a gente se impede de sair daí. A gente vê muito isso nas obras espíritas, espíritos que se comprazem em se mutilar ou em mutilar o outro, se vingar, né? É a vingança. Ficam ali séculos e séculos destinados a justamente, ele sai da posição de vítima, onde ele estaria reparando um erro cometido lá atrás, aquela pessoa ou a outra pessoa, e ele inverte, sai do papel de vítima para o papel de algoz. E a benfeitora fala, examina-se o amor não se amando, extermina-se o amor não se amando, nem tampouco a ninguém. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não lutar, estagiando na amargura que se compraz. Ela fala que muitos de nós têm prazer em ficar nessa posição de vítima. Culpado é sempre o outro. Foram meus pais que não me criaram direito, que não me deram o que precisavam ter dado. É o governo que fez isso, fez aquilo comigo. Quando a gente sai dessa posição, a gente entra exatamente
no que o nosso querido Allan Kardec veio nos ensinar no Código Penal da Vida Futura. Se eu cometi um erro lá atrás, de forma consciente eu entendo isso lá no plano espiritual, eu refaço o meu planejamento reencarnatório, eu vou passar por uma situação, expiação significa que algo lá atrás já foi feito, não tem como mudar, eu não tenho como mudar aquela situação, então eu preciso passar por aquela situação reparando, ou seja, devolvendo o mal que eu criei com o bem, não necessariamente sofrendo as mesmas coisas. O amor cobre a multidão de pecados. Nós podemos escolher, ao invés da dor, passarmos com amor. E dessa forma nós nos autolibertamos de quê? Daqueles comportamentos que nós tivemos lá atrás. Então ali nós temos uma culpa saudável, porque somente com essa culpa saudável gera o arrependimento. Tem uma raiva natural. O que é essa raiva natural? Poxa, eu errei. Nossa, no início você fica chateado com a situação. Pode até ter uma raiva. Aí você começa a elaborar aquela situação, conversar com ela e partimos desta forma para a perfectibilidade, que é um processo. De degrau em degrau, nós vamos avançando rumo à evolução. E agora a gente vem ao convite da benfeitora Joana de Ângeles e do Mestre amado Jesus. Quando uma situação muito difícil nos acontece, ao invés da gente pensar naquela situação do arrependimento, a gente é convidado automaticamente ao amor. Se alguém vem e me magoa de alguma forma, eu não vou pensar, eu estou colhendo frutos daquilo que eu plantei. Não, eu automaticamente vou trabalhando em mim para já devolver aquela situação com amor. Eu tenho um planejamento da situação, uma antecipação, uma concretização, uma autoiluminação, que gera o amor, a autorrealização, gerando em mim um ser perfeito. Vou traduzir isso daqui para vocês como uma jornada. A nossa vida evolutiva, vamos imaginar que é uma grande jornada. Nós pegamos a nossa mochilinha e saímos em travessia pelo mundo. No início a gente vai observando a paisagem, nós vamos vendo ali as árvores, a beleza do céu, os pássaros, os seus cantos, o ar puro e se realmente beneficiando com aquilo tudo. De repente a gente depara com um rio. E nesse rio é um obstáculo. Pode ser o nosso inimigo, que está me impedindo de continuar a minha jornada. O convite hoje que as pessoas fazem, a sociedade faz, é que você não pare no rio, você vai margeando, você esquece o rio. O convite que Jesus nos faz é para que a gente não fique retido ao mal. O que ele nos convida? Eu olho para o rio, que é uma dificuldade, um obstáculo na minha vida que está me impedindo a minha continuação da minha jornada, e começo a analisar aquele rio. O que eu tenho na minha frente? É um rio. Qual a profundidade desse rio? Será que eu tenho instrumentos na minha mochila que me permitem passar para outra margem? Isso tudo vai gerando em nós um planejamento. Ou seja, mediante qualquer dificuldade, eu não vou me esquivar da dificuldade, fugindo para o vitimismo, fugindo para a raiva de mim mesmo, me automedicando, querendo fugir do mundo. Mas eu parto para um planejamento que exige de mim uma antecipação, ou seja, eu vou pular esse obstáculo, como que eu posso fazer? Aí eu vou me antecipando no sentido de elaborar situações. Se eu jogar uma corda do outro lado, será que eu consigo passar? Mas será que eu consigo prender ela do outro lado? Mas se eu prender a corda em mim, ou seja, eu vou elaborando situações dentro da minha cabeça para que eu possa contornar aquele obstáculo. E quando a gente contorna, concretiza, ou seja, contorna aquele obstáculo, a gente tem uma autoiluminação, ou seja, um aprendizado. Aí ali eu estou livre, posso continuar o quê? A minha jornada. Já não fiquei presa naquele obstáculo. A maioria das pessoas hoje fazem o contrário, vão à margem. E eu continuo a minha jornada, mais uma vez observando a caminhada,
o vento, o tempo, me nutrindo daquele ambiente, só que de repente eu me deparo com uma montanha, porque a vida é assim. A gente acha que o outro obstáculo vai ser menor e às vezes é maior. Por que ele é maior? Porque eu já tenho mais experiência. Mas se eu deparar mais uma vez com um rio, eu não vou ter medo. Eu vou falar, não, esse rio aí eu já sei pular, eu já sei suportar, eu já sei enfrentar. Então, o convite que fica é que esses nossos inimigos, na verdade, são convites dos nossos obstáculos de crescimento. Que nós possamos olhar dentro das nossas ferramentas, dentro da nossa bagagem, o que nós trazemos ali? O evangelho, a doutrina espírita, o serviço no bem, a vontade de amar o próximo, de pelo menos ser uma pessoa melhor. E assim eu vou conseguindo ser uma pessoa cada vez melhor. Autoiluminada significa uma pessoa que já adquiriu um certo conhecimento sobre aquela situação. Ela não precisa mais passar por aquela situação. Aquela situação para ela já está resolvida. E Leon Denis continua para nós. O que vai nos ajudar, então, a transpor os rios, as montanhas da nossa vida? A vontade. É a rainha das faculdades. Dela depende o nosso adiantamento, o nosso triunfo sobre o mal. Ou seja, a vírgula, como diz Emmanuel, vai fazer toda a diferença. O projeto de Jesus é lindo, mas eu vou deixar para outra vida. Ou esse convite de Jesus realmente é muito difícil, vírgula, mas com ele eu consigo. Com estudo, com perseverança, eu consigo realmente perdoar aqueles que me ofendem. Eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu consigo colocar amor nas minhas atitudes. E ele vai trazer as potências da alma. Peraí que eu passei 2. Só para a gente saber, são potências, são forças que todos nós carregamos dentro de nós. Primeira, a vontade. Essa vontade, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, eu vou começar a trabalhar dentro de mim os pensamentos, vigiando meus pensamentos, mas lembrando que o pensamento está diretamente ligado à minha emoção. Pensamento e emoção trabalham juntos. Não existe a razão sem o sentimento. Então, eu preciso trabalhar como vai o meu coração para que eu possa ter bons pensamentos, melhores atitudes. Consciência é uma coisa muito interessante, porque a gente vai observando que quanto mais evoluídos nós estamos, mais consciência nós temos. Ou seja, os nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, o que eles têm diminuído neles? Consciência. Eles ainda não entendem como nós entendemos o mal. Então ninguém, ele nasce para fazer o mal, que é o livre-arbítrio. A gente acha que a pessoa nasce para dar uma facada, 100 facadas numa mulher. E não é. A pessoa, ela nasce com projetos iluminativos, com projetos de fazer o bem. O que acontece no meio dessa trajetória? Acontece que ele foi arrastado pelos seus instintos primitivos. Ou seja, ele ainda não tem uma consciência fortalecida. Porque quanto mais consciência eu tenho de que eu sou um espírito imortal, de que eu estou neste mundo de provas e expiações para a minha evolução, de que aqui realmente eu estou sendo testada e provada a todo momento, que são só lições para a minha vida, quanto mais entendimento, consciência da espiritualidade eu tenho, menos mal eu faço para mim e para os outros. Quanto menos consciência, mais mal a pessoa vai fazer para ela e para os demais. Então tem muito a ver com o nível também de consciência nosso. E por fim, o amor. E esse autor, que o próprio Leon Denis cita no seu livro Duclos, era um escritor francês, ele fala que o crime é sempre o resultado de um falso julgamento, ou seja, de um falso juízo, de um nível de consciência ainda muito primitivo, porque seres mais evoluídos não se comprazem com o mal. E aqui eu trago um videozinho para a gente já encerrar, que vai de uma... Eu vou falar um pouquinho antes dele. Ele vai, de uma certa forma, ilustrar um pouquinho do que eu falei com vocês. Se quiser apagar a luz aí para ficar melhor. Ele está em inglês, peço desculpas, mas o áudio é justamente para emoção.
I remember my stepfather, he stitched cords and hangers, pieces of wood and all kinds of stuff. After every meeting, he would tell me, "Come hurt more than hurt you." He did because kind of communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison and an environment that's devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conviction. The fact that I was in prison, the life sentence for murder. And I don't know, murder was one of the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that murdered, gave me my best lesson. By all rights, she said, "Hey, but she did. And over the course of time, and through the journey that we took, that's pretty amazing. She gave me love. And she taught me what love. Ali ele vai relatando, né, para nós a infância dele, ou seja, ele foi ensinado desde pequeno, pode acender fazendo favor, ele foi ensinado desde pequeno, quando ele apanhava, que ele apanhava porque aquilo era uma demonstração de amor. Então ele correlacionou amor com violência. Aí ele vai assassina a esposa e o filho, e justamente a sogra que ensina para ele o que é o verdadeiro amor. Então é um convite para todos nós. O amor, gente, ele é libertador. Quem ama tem poder. Então, se nós queremos realmente ter poder no mundo, nós precisamos desenvolver cada vez mais o amor. O amor a quem? A todos. A todos que necessitem deles, principalmente nós mesmos. E a gente encerra com uma leitura de Meimei, o celeste desafio. É fácil aplaudir o bem e exaltá-lo nos minutos felizes do mundo. Quem não saberá partilhar a aventura do amigo e embriagar-se de júbilo na companhia de um coração amado? Mas transformar o adversário em irmão, convertendo a treva em luz e o ódio em amor, constitui serviço sacrificial que somente os espíritos valorosos e heróicos conseguem realizar. É por isso que a exemplificação do Cristo é celestial desafio à nossa alma. Procuremos assim acompanhar o Senhor, embora as aflições do caminho estreito, porque somente aprendendo e trabalhando, amando e servindo, é que seguiremos no roteiro de ascensão que Jesus nos legou. Todas essas obras dos Espíritos benfeitores foram trazidas para nós, para que nós possamos realmente aprofundar nessa mensagem maravilhosa. Que possamos, diante dos nossos desafios, dos nossos obstáculos,
dificuldades de convivência com os nossos irmãos, independente da situação, que nós possamos enxergar ali uma pessoa, um espírito imortal que precisa também de passar por experiências diversas, que vem ao meu contato para me ensinar algo, e que possamos nós, conscientes, mais despertos, mais atentos, aproveitar as lições que o mundo diariamente nos oferece para trabalhar em nós este amor incondicional que o Mestre nos convidou. Fica aqui o meu abraço fraterno e a paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada.